o tema de hoje é sobre planejamento, né? Planejar o quê? Planejar o ano que vem, né? Então, a gente está no ritmo aí de festas, de fim de ano, é o momento de reflexão da gente pensar, né? O que foi 2025 para a gente, para a empresa, o lado pessoal, o lado profissional, e o que a gente espera de 2026, né? Tanto para o lado pessoal, mas e como para a empresa também. Então, o que a gente chamou a atenção aqui é que, para começar um 2026 a todo vapor, funcionando bem, é importante a gente já ter clareza do que a gente quer com a escola, com a nossa empresa, para o ano que vem, né? Então, assim, não é, a ideia não é antecipar, não é começar em janeiro pensando o que a gente vai fazer de diferente para trazer um melhor resultado. E sim já ter clareza, ainda tem aí uma semana, né, para terminar o ano, para começar janeiro já com clareza o que a gente quer executar, né? Então, a gente chama atenção aqui para dois cenários, né? Do caos ao controle, né? São duas formas de trabalhar, né? Tem um modo bombeiro que a tendência, se a gente não tem, se organiza, planeja, não define metas, ações, não prioriza, não sabe, não tem foco, a gente acaba que a gente fica à mercê das coisas que vão surgindo de forma aleatória e apagando incêndio, apagando fogo, e no final a gente sempre tem um dia, uma semana, um mês muito estressante, cansado, e termina com a sensação que nada evoluiu, ou que a gente não deu passos para frente para trazer o melhor resultado para a empresa, né? Isso é um sinal claro que quando a gente não tem o objetivo definido, as ações bem definidas, com indicadores, a tendência é entrar nesse modo bombeiro. Então, assim, eu imagino que todo mundo aqui já deve estar exausto, cansado, doido para tirar umas férias, mas eu quero passar essa mensagem aqui para refletir, né? Se a gente quer um ano diferente, melhor, um resultado, ou mais progresso, o que a gente pode fazer diferente em relação ao que já aconteceu? E aí tem o modo arquiteto. O que é o modo arquiteto? O modo arquiteto é o cara que projeta, né? Então, a casa não está pronta, ele já projeta a casa pronta, que é a casa ideal, como que ele quer. E as fases que vão ter, né, para esse projeto for acabar esse projeto, tijolo por tijolo, momento, tudo que tem que fazer. Então, aqui é um chamado para a gente focar nesse modo arquiteto, planejando TV, para ter um 2026 bem melhor. E por que é importante planejar, né? Eu não quero que as pessoas encaram o planejamento como uma mera questão burocrática ou de empresas grandes que tem que fazer o plano. O plano é importante. Aí tem gente que fala assim, mas a gente faz plano e nunca crava o resultado final, ou sempre foge um pouco do plano. É um pouco mesmo da própria casa, né? Se a gente falar, eu vou construir uma casa, e se a gente não parar para planejar o que a gente quer fazer, né? No final, se a gente estava prevendo, vou gastar aí 2 milhões para construir a casa, quer dizer, a pessoa não tem nem noção, fala, eu tenho dinheiro, vai dar e tal, de repente a casa vai custar 3, 4 milhões, e a pessoa falou, pô, com esse dinheiro todo que eu investi, eu podia ter comprado uma casa muito melhor, né? Então, assim, agora, se ela planeja, não, ó, essa casa, tudo que eu conversei com o arquiteto, com o engenheiro, com as pessoas, vai ficar 1,5 milhão, né? E, de repente, a pessoa, no final do projeto, atrasou, mas atingiu 2 milhões, não quer dizer que o plano fracassou, deu errado. Sem o plano, talvez o erro ia ser bem maior, né? Então, assim, é sempre importante ter claro um plano como que a gente vai avaliar 2026 quando ele terminar, né? E aí eu pergunto, como é que vocês estão avaliando 2025, agora que ele acabou, né? Se a gente não definir um plano claro, exato, aí vai ser uma percepção é,
pessoal, eu não sei se foi bom, se foi ruim. Quer dizer, eu tô feliz, meu time ganhou, o Corinthians ganhou, eu acho que foi bom, né? Depende, a pessoa vai achar. Mas assim, não, o que foi definido que no final do ano eu poderia dizer que 2025 foi ruim ou bom, né? Então, é importante ter esse plano. Por quê? Que quando a gente tem foco, clareza, né, e a empresa toda alinhada, a escola toda alinhada nesse plano, é muito mais fácil atingir esse objetivo do que uma coisa pessoal. Eu preciso aumentar o faturamento, eu preciso ter mais alunos, eu preciso matricular mais, né? Mas quanto mais? O quê, né? Então, isso é importante. E ter os indicadores definidos, né? Claro, quando eu vou atingir esses resultados, qual é o número que eu quero, né? E o outro ponto é a responsabilidade, né? Quem vai ser responsável por cada indicador, né? Quem é? Essa é uma responsabilidade só do dono? Não. Aí se o dono reclama que as coisas não estão indo bem, eu estou exausto, meu time não é bom, mas assim, ele, na cabeça do dono, talvez ele tenha até a noção do que ele quer, mas ele tem um plano claro que ele compartilhou com todo mundo as responsabilidades. É só o dono que é o responsável de conduzir esse projeto ou é o time inteiro? Então é importante. E aqui, né, que nem o filme do Alice do País das Maravilhas, né? O ratinho. Não, é com ele, né? A Alice fala, eu quero sair daqui, né? Não, o Coelho pergunta para onde ela quer ir. Eu não sei, só sei que eu quero sair daqui. Então qualquer caminho serve, né? Você não sabe para onde quer, exato, pode seguir qualquer caminho. E aí, nessa hora, a gente se pede o que eu tenho que fazer, quais atividades eu vou fazer, né, o que é importante ou não. E antes de entrar num plano estratégico para 2026, detalhado, com indicadores, mês a mês, a gente tem que ter uma clareza de que ações são importantes, né? Aqui é uma coisa que me ajuda a priorizar todo dia. Uma vez você tem um plano, meu plano, por exemplo, é captar 100 novos alunos em 2026. Esse é o objetivo principal, né? Isso, para mim, é importante. Então, aí, tudo que a gente for agir ou acordar, começar a fazer as tarefas, a gente tem que pensar: isso que eu estou fazendo vai ajudar a atingir esse 100 novos alunos, 100 novas matrículas? Então, assim, porque aí assim, não vai ajudar, então isso não é importante, isso não tem que ser priorizado. Então, a gente fez uma matriz aqui, desculpa, que a gente conjuga duas variáveis, urgente e importante. Vamos começar, então, assim, numa coluna está ações urgentes, outra não urgente. Numa linha, o que é importante, outra não importante, né? Vamos focar aqui no o que não é urgente e o que não é importante. Se não é urgente, posso fazer isso agora ou depois, e não é importante, fazendo ou não fazendo, isso não vai mudar em nada na minha meta final de atingir 100 novos alunos. Então, elimina isso. Isso aí é uma mera distração, né? Isso não está te ajudando em nada a dar um passo adiante no plano. Então, você tem que priorizar o que realmente vai te levar a chegar no plano. Então, muitas vezes a gente entra, vou entrar nas redes sociais, vou ver aqui um pouco a concorrência, como é que eles fazem. Parece ser relevante, mas não é. Vou conversar com colegas, ou de repente fofocas, ou assuntos, ou se distrai no YouTube, ou começa a ler sobre um assunto relacionado à gestão de escola, mas que no final vai te levar adiante ou não. Se não, elimina isso, é uma distração. E aqui na coluna, é urgente, mas não é importante? Se não é importante para você, então delegue para outra pessoa. Foque você no que é importante. Então, participação de várias reuniões sem pautas,
ler todos os e-mails, atender todas as ligações, receber qualquer funcionário para conversar. Se não está ligado ao plano estratégico, ao objetivo final, então delegue isso para outra pessoa. Depois vem aquilo que é urgente e é importante, né? E aí, faça agora. Se é importante, tem que ser feito. E é urgente, mais ainda. Mas esse é o estado da crise, né? Assim, pô, tem que resolver a situação, é importante, eu não planejei isso e agora tem que resolver, eu tenho que parar tudo para fazer isso. É isso que consome, sei lá, 70% da nossa rotina, né? A gente está lá apagando incêndio, não, eu tenho que resolver, é um pai que quer tirar um filho da escola, eu vou lá conversar e tal. É um professor que faltou e eu tenho que ir lá substituir ele na aula. Então, assim, no final, isso te consome o tempo. E aquilo que deveria ser, o que é importante, não urgente, ou seja, eu tenho que antecipar, eu não preciso fazer agora, mas é importante fazer o plano estratégico para 2026, é importante, né? Mas por que a maioria das escolas vai fazer só agora? Porque não era urgente, né? Então ele priorizava as coisas aqui para apagar fogo, né? E aí vai deixar para a última hora, mas tem que ser feito, entendeu? Aqui, então, o que é importante não urgente é planejamento, treinamento, relacionamentos, gerar novas oportunidades, né? Então, quanto mais a gente planeja e organiza, menor o número de ações que está nesse cenário. Então, assim, a gente gasta 70% do nosso tempo nesse quadrante e quase nada aqui. Mas se a gente começar a forçar, a antecipar e já trabalhar nesse quadrante, automaticamente a gente começa a reduzir ações, situações que caem aqui, tá bom? E sempre lembrar que produtividade, para alguém ser mais produtivo, não é fazer mais, não. É fazer menos. A pessoa que faz menos, ela é mais produtiva, mas fazer menos focado naquilo que importa, naquilo que vai chegar no objetivo final. Então, aqui a gente fez uma simulação, não. O nosso objetivo é conseguir 100 novos alunos em 2026, então eu tenho que focar nisso. Deixei de fazer um monte de coisa, mas eu consegui atingir esse objetivo, pô, estou realizado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, levanta a mão aí, a Fernanda me avisa aí, a gente para conversar, tá bom? E aí, outro ponto importante, né, assim, eu tenho um plano para o ano que vem, né? Eu já estou ciente que realmente, pô, minha rotina é muito ruim, é caótica, eu sempre estou pagando incêndio, e as coisas importantes eu vejo que eu não consigo dar vazão, velocidade nisso, né? Então, é uma outra tarefa a gente saber organizar a nossa agenda. Planejar. Primeiro, eu só vou conseguir entregar um resultado do plano anual se todo dia eu também planejo e toda semana eu faço um planejamento. Então, assim, e a gente tem aqui uma regra que fala, regra 25. Toda semana, no final da sexta-feira, ou alguns preferem domingo à noite, né? Eu vou abrir a minha agenda, vou ver o que eu tenho que fazer para a semana que vem. A organização não pode ser assim, não, eu só organizo o próximo dia. Não pode ser só isso, porque às vezes você tem, por exemplo, você começa no domingo, você tem um evento, uma reunião importante na quinta-feira, que você tem que preparar um estudo para apresentar nesse evento. Você não pode, de repente, chegar na quinta-feira, eu tenho que preparar isso tudo. Já não dá tempo mais. Então, você tem que antever, você tem que planejar. Não, para esse estudo tem que estar pronto, na terça-feira eu já tenho que começar a trabalhar. Aí na quarta eu finalizo, na quinta está pronto. É planejar. Então, sim, o ideal é que você, no final da sexta, ou no começo do domingo, ou o dia que achar melhor, do final de semana, você planeja. Isso você gasta 20 minutos, entra na sua agenda, joga lá as atividades que você tem que fazer cada dia, distribui. Nossa, eu tenho que fazer 50, tenho aqui 50 atividades
que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer tudo nessa semana, eu vou priorizar essas 30, dessas 30 eu vou distribuir nessa ordem cada dia. E aí, quando você chega numa segunda-feira, você já vai... Primeiro, você já dorme melhor, sabendo o que tem que ser feito no outro dia. Quando você tem a clareza do que tem que fazer, você diminui a ansiedade nossa, né? Então, assim, se você só tem um sentimento, não, eu tenho um monte de coisa a fazer, eu não tenho uma clareza, mas eu sei que é um monte de coisa, eu tenho que organizar, você já dorme ansioso para o outro dia. Mas se você, antes de dormir, já tem o que está... Se está tudo alocado, o tempo que você tem, e no outro dia o que você tem que trabalhar, você já vai ter um sono bem melhor. E aí você chega na segunda-feira, não é para parar o que eu vou fazer, já está planejado. E o melhor, quando acabar a segunda-feira e você olha, nossa, eu consegui entregar as coisas importantes, mesmo que algumas outras coisas que não eram importantes não foram entregues, você já tem a consciência que o dia foi útil. Porque você teve clareza que, ó, aquelas duas tarefas têm que ser feitas. Se eu fizer essa tarefa, pô, eu ganhei o dia. Já... Então, assim, toda essa ansiedade, esse estresse que a gente vive, muitas vezes é por questão de organização. Alguém chamou aí? Não, né, Fernando? Não, entrou gente só. Tá bom. Então, e aí tem a gente começando a ter esse hábito de uma vez na semana eu defino todas as atividades que eu vou fazer nos próximos 7 dias, né? E todo dia a gente... às vezes chega na segunda-feira ou na terça-feira, falei, pô, eu tinha marcado 5 coisas para fazer, consegui entregar 3, 2 faltaram. Aí você realoca. Aí com 5 minutos você fala, não, amanhã já estava tudo... A minha agenda já estava cheia. Eu vou deixar de fazer isso, vou passar isso para outro dia, aquilo que é importante eu já vou entregar amanhã. Então, assim, uma vez você faz o planejamento, gasta 20 minutos para planejar a semana, no final do dia, em 5 minutos, você faz essa alocação e a coisa evolui. Mas sempre priorizando o que é importante, né? Para que a gente tenha certeza que no final, né, o plano do arquiteto, a casa vai estar pronta. Então, assim, e aí uma coisa bem importante, né? Você tem que estabilizar a sua rotina. Eu já tive um grande cliente que ele pagava, além do FII que ele pagava para a gente fazer as campanhas dele, ele pagava uma taxa, assim, meio que quase dobrava o FII que a gente recebia para falar, ó, isso aqui eu estou dobrando o que você recebe, mas eu quero que as coisas sejam entregues no mesmo dia que eu peço. Isso causava uma ansiedade, não que o cliente demandava toda hora isso, mas assim, às vezes eu ia para um evento, um congresso, 3 dias inteiros estudando, que eu tinha que ficar lá, prestando atenção em várias palestras, anotando, aí eu falei, não, mas eu tenho que levar meu computador, porque se esse cliente pedir alguma coisa, eu preciso sair da sala e talvez preparar o material que ele pede e entregar. Mas só de pensar que o cliente podia pedir alguma coisa justamente naquele período, já gerava uma ansiedade, né? Aí já atrapalhava toda a rotina. Então, essa instabilidade atrapalha muita gente. Então, muitas vezes eu parava tudo de coisas importantes que estava fazendo para entregar, para cumprir o contrato e entregar aquilo para o cliente, e às vezes eu entregava para o cliente e, de repente, aquilo que ele pedia com urgência, ele ia trabalhar 15 dias depois, o negócio ficava parado. E aí você fala, às vezes era uma questão de preciosista do cliente, ele queria a coisa na hora, mas não era de fato importante. Então, assim, depois chegou um ponto, eu falei, eu nunca mais pego contrato, até a gente parou de atender esse cliente, falou, esse tipo de contrato atrapalha a minha agenda, muda toda a minha rotina, estressa todo o meu time, a gente não tem interesse de continuar isso. Às vezes podia ser facilmente ajustado. Eu falo, não, tudo que você pedir, eu tenho até o outro tipo para entregar, tranquilo. Aí eu vou para um evento que está no treinamento, de repente, durante o evento eu não consigo, mas à noite eu faço, trabalho, entrego. E aí, para você estabilizar a sua rotina, um fator importante é criar blocos de tempo, né? Não, aquilo que é importante eu vou priorizar no começo do dia, eu vou fixar lá 2 horas, 1 hora e meia, 1 hora,
para dar andamento nessas coisas relacionadas ao plano para atingir a meta de ter 100 novos alunos no ano, né? Agora, se eu não faço esse bloco, eu vou focar no urgente. Não, tem que responder esses e-mails primeiro. Não, teve uma ligação, alguém me chamou para última hora para ir para uma reunião. Aí, quando vê, o dia acaba e o que é importante você não executou. Então, fixar blocos, né? E aí vai para o lado pessoal e profissional. Ah, eu tenho um horário para ir para a academia, esse horário é à noite, e esse horário eu não vou marcar nada no lugar. Assim, no trabalho também. Regra dos 2 minutos, né? Então, uma das coisas que gera maior improdutividade numa pessoa é a interrupção. Então, toda hora você está fazendo uma coisa, aí você vê é interrompido por uma notificação de um WhatsApp. Você chega e vê, aí você tem que resolver isso aqui. Aí você gastou uns 10 minutos para concentrar e entregar aquela primeira atividade. Depois você foi interrompeu. Aí entra de novo para uma outra atividade. Você leva uns 10 minutos para concentrar. Depois você entrega, depois você vai voltar na anterior, você tem que recapitular tudo de novo. Então, assim, se é uma coisa, uma vez você foi interrompido, é uma coisa que você vai resolver rápido, em 2 minutos, resolve de novo para não ter que voltar nisso. Essa é a regra dos 2 minutos. Delegação radical, né? Se aquilo não é estratégia, não é importante, você não deveria estar fazendo isso. E zero notificações. Tira todas as notificações de WhatsApp, de mensagem, de e-mail, falando, não, eu tenho uns blocos fixados, eu tenho um tempo que eu vou olhar os meus e-mails, eu tenho um tempo que eu vou olhar meu WhatsApp, mas no horário certo. Tá, então aí a gente vai agora no passo zero. Primeiro, o diagnóstico. Não adianta eu fazer um plano também se eu não tem nada, se eu não tenho um histórico, né? De onde eu tirar essa coisa de 100 novos alunos, né? Então, é factível ou não? Eu consigo cumprir ou não? Aí eu falo, não, então deixa eu ver como é que foi 2025. De repente, no 2025 eu só consegui 65 novos alunos. Eu falo, pô, 65 para 100 tem um desafio. O que que eu tenho que fazer? Além do que eu fiz em 2025 para conseguir chegar, cumprir os 100 novos alunos, né? Então, uma base, né? Então, acompanhar. E aí, o fato só de vocês já traçarem eu não tenho esse controle. Ele falou, não, então começa a ter um plano para 2026. Quando terminar 2026, você vai ter um número controlado, né? Ele falou, não, de 100, de repente atingiu 80, ou pode ser que atingiu 120, né? Então, só o fato de você ter um plano, ele te força você ter um controle dos números que te ajuda a evoluir. Então, toda essa relação de causa e efeito, por que eu não atingi? Eu atingi porque de todas essas variáveis, essa que faltou, eu não consegui cumprir, essa impactou no resultado. E a gente vai aprendendo, né? E aí eu vou falar de campanha de marketing digital com anúncios pagos, né? No final, assim, eu quero gerar tantos leads, mas você só consegue definir tantos leads se você, em função de tantos cliques no seu anúncio, em função de tantos cliques, tantas impressões que pessoas vão acompanhar. Não, tudo então assim, o resultado de lead que eu gero está atrelado ao número do tráfego, de cliques que eu gero para o site. E aí a gente vai trabalhando todas essas variáveis. Aí vai analisar o churn, o histórico, a saúde financeira, né? Sem histórico fica muito. O plano vira um chute, mas que seja o primeiro, vai ter que ser um chute maior, comece com um chute maior, depois você vai aperfeiçoando nos anos seguintes. Então, aqui é um exemplo. Para alguns essa meta é pequena, para outros é muito, né? Então, assim, vamos falar, define a meta ouro. Eu vou dizer que 2016 foi muito bom, porque eu precisava de 100 novas matrículas e eu consegui atingir isso. Essa é a meta ouro. E aí, lembrando que a meta tem um critério de SMART, que é em inglês, se traduzindo, o S é específico em inglês, né? Uma meta ela tem que ser específica, não pode ser genérica. O meu plano é vender mais. Vender mais é genérico. Como é que eu vou saber? Eu vendi um a mais, eu bati a meta? Não, tem que ser uma coisa específica. Quanto a mais, né? Então tem que ser mensurável, né? Tem que ser um número. Não pode ser, muitas vezes falar, o que é um lead qualificado? É uma percepção pessoal? Não, lead qualificado é aquele que gerou
uma visita, né, ou que gerou uma conversa, ou que gerou uma reunião, e que seja, né, tem que ser atingível, não adianta ser uma meta impossível, tem que ser relevante, né, aquilo que realmente é importante e temporal, tem que ter uma data, né, então, 100 novas matrículas para cumprir em qual período? Em 2 anos, 3 anos? Não, um ano, 2026. Então, sempre que for definir indicadores, sempre lembrar disso. Metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporal. E aí faz uma matemática, né? Para chegar em 100 matrículas, eu preciso... Aí faz uma conta de trás para frente, frente para trás, e fala assim, preciso de 1.600 leads, né? Aí a gente sabe aqui, aqui é um número, né, fictício. Para cada matrícula, para cada 10 visitas, geram 3 matrículas. Então, 30% das visitas na escola viram matrículas. Tá bom. Então, se eu preciso de 100 matrículas, eu vou ter que gerar 330 visitas. Então, o que faz eu atingir 330 visitas? É o número de leads. Leads, lembrando, é alguém que entrou no seu site, preencheu o formulário, um contato, mandou uma mensagem no WhatsApp, interessado na escola. Então, para gerar cada visita, né, aqui, assim, para cada 10 leads, contatos de pessoas, a gente consegue agendar 2 visitas. Tem gente que consegue mais ou menos, eu estou chutando o número. Então, se nessa proporção de 20% dos leads viram visita, então, para cumprir 330 visitas, eu preciso de 1.600 leads. Então, no ano, vai ser necessário 1.600 leads. Se eu dividir isso por 12, né, vai dar lá próximo de 100 leads por mês para chegar nesse número. E aí a gente vai trabalhando, tá bom, mas tem mês que tem mais procura, é fácil gerar mais leads, tem mês que não. E aí a gente vai trabalhando várias variáveis, né? Uma vez, se você tem um CRM, por exemplo, um controle, pode ser também uma planilha, onde registra todos os leads, todas as visitas geradas e todas as matrículas, aí você fala, será que eu estou batendo essa métrica de conversão de leads para visita em 20%? Não, está 15%. Então, o resultado vai ser menor de matrículas. Aí eu tenho que compensar na conversão. Então, eu tenho que fazer um atendimento melhor para compensar a falta de leads. Aqui é 30%. Então, o plano, o bom plano é esse, que gera indicadores que você possa acompanhar diariamente, semanalmente, mensalmente. Quando chegar no mês, sei lá, no mês 4, então não, nesse ritmo eu não vou bater o 100 no final do ano. Eu tenho que melhorar. Ou, estamos num ritmo muito bom. Talvez eu não preciso gastar tanto em mídia paga para gerar esses mil. Se eu, de repente, aqui na conversão, a gente arrumou um vendedor muito bom, muito bom. De cada 10 visitas, ele converte 40% em matrículas. Eu melhorei aqui, eu posso reduzir o número de leads, eu posso economizar no investimento em campanha. Então, aí aqui uma conta de trás para frente, fala, eu pego o histórico, o nosso histórico em 2025, CAC é o custo de aquisição de cliente. Quanto que, para cada cliente que eu atingir, quanto que eu investi no marketing para conseguir capturar esse lead, né? Ou quanto eu investi no Meta para ter um lead, ou quanto que eu investi no Google para ter um lead, ou que sejam outras ações. E aí, imagina que em 2025 o custo de aquisição foi 500 por aluno. Eu gastei, na média, R$ 500 por aluno para obter um lead, né? Então, se eu preciso de 100 novos alunos, o meu orçamento vai ser 50 mil. Tenho para gastar? Não. Tenho. Então, beleza. Então, o orçamento é esse. Não tenho. De repente, então, eu vou ter que rever as condições aqui de conversão. E a gente vai trabalhando. Aí se eu tiver 100 novos alunos, né, e um ticket médio de 1.500 por mês, né, isso vai gerar uma receita adicional mensal no final do ano de 150 mil, né, depois que eu tive todos esses 100 alunos, uma mensalidade, por exemplo, de R$ 1.500 por mês, eu gero receita de 150 mil todo mês, né. Se eu for calcular um ano, isso vezes 12,
vai dar 1 milhão, quase 2 milhões. Vale a pena gastar 50 mil para obter uma receita de quase 2 milhões? Pô, vale. Aqui parecia estar caro, mas de repente a gente vê que é um investimento factível de ser feito. E aí joga no Excel, faz uma planilha. Ah, ó, o faturamento que eu preciso gerar aqui 150 mil, né, de novas receitas, né? Então, aí eu faço, não vou conseguir isso tudo no mesmo mês. Aí eu falo, em janeiro eu vou conseguir 24 mil receitas recorrentes com as matrículas, em fevereiro menos. Aí vai fazendo uma distribuição em função da sazonalidade, do histórico que tem. Um ticket médio de 1.500 por mês. Aqui em janeiro, então, vou ter que fazer 16 matrículas, em fevereiro 7, em março 4, e aí você define. No final do ano eu volto a crescer, né? E para ter 16 matrículas em janeiro, eu preciso de quantas visitas? 53. Para ter 53 visitas em janeiro, eu preciso ter quantos leads? 256. Isso eu vou gastar quanto? 10 mil. 10 mil em mídia paga, ou que seja, outras ações que você faz. Isso vai gerar um custo por aluno aí de R$ 625 por aquisição. Então, esse é um exemplo simples de um plano anual, né? E aí, toda semana, a gente falou, estou acompanhando janeiro, eu vou bater essa meta ou não? E aí, para bater a meta de 24 mil de receitas ou 16 novos leads, eu vou acompanhar. Quantos alunos matriculados a gente tem na primeira semana? 4. Nesse ritmo, acho que a gente vai cumprir, né? Aí chega na segunda semana, na segunda semana só entrou 2. Mas por quê? Foi falta de lead? Foi falta de visitas? Ou a taxa de conversão em matrículas foi muito mais baixa que isso? E aí a gente vai aprendendo e descobrindo onde é que a gente está falhando, o que está faltando para eu realmente cumprir a meta anual. Respeitando, né, que tem ações específicas em cada trimestre, aqui a gente põe quarter, né, em inglês é trimestre. Aqui de repente eu vou trabalhar muitos leads antigos que eu não tinha fechado em 2025. Aqui no segundo trimestre eu vou focar em obtenção de indicações de novos alunos, né? No terceiro trimestre, já vai começar uma campanha, fazer um lançamento, preparar para novas rematrículas. No último trimestre, eu vou fazer a campanha, né, de matrículas abertas. E aí vai. Então, aqui é só um exemplo de modelo do que teria, como seria um plano anual detalhado. Agora, não adianta definir isso e ficar dentro da gaveta, né? Ou só o dono sabe, ou ninguém sabe, ou ninguém tem, só o dono na cabeça tem, né? Não adianta, um plano ele tem que ser compartilhado, ele tem que ser delegado, ele tem que ser, todo time que está envolvido tem que ter uma responsabilidade. E aí a gente começa a trabalhar. Aqui é um exemplo, né? O time de marketing vai ser responsável para que encher o balde de oportunidade de leads. O marketing vai ter a meta principal é gerar 1.600 leads qualificados no ano. Mas para ele conseguir cumprir, tem alguns indicadores que eu tenho que ficar acompanhando. O custo médio do lead tem que ser de R$ 50. Se de repente em janeiro o custo do lead está R$ 100, eu vou ter que melhorar a eficiência em um outro ponto para corrigir essa ineficiência. Garantir que 40% dos leads vira indicação. Nutrir esses leads frios. De repente ele ainda está frio, não quis fazer uma visita, então eu vou continuar mandando um e-mail marketing, material para eles, para lá na frente tentar trazer para uma visita. Aí o comercial, qual é a meta dele? Ele não pode desperdiçar o lead que o marketing gerou. Ele tem que fechar 100 novas matrículas. E aí tem alguns indicadores para acompanhar se eles estão indo bem ou não. Então, conseguir converter 20% dos leads em visitas, 30% em visitas em matrículas. Quando chega um lead, ele responde na hora, muito rápido, ou ele demora demais. Aí, se ele demora
eu levo 4 horas para responder um lead. Aqui a gente já tem um indicador forte que, se um lead, por exemplo, alguém que entra em contato por WhatsApp pedindo informação da escola, se o lead é respondido nos 5 primeiros minutos, isso aumenta em 100 vezes a chance de virar uma conversão comparado a uma resposta de 30 minutos. Imagina agora alguém que responde no outro dia, né? Então, assim, eu consigo responder. Às vezes a pessoa está ocupada, está fazendo visita. Então, de repente, vai ter que fazer uma automação. Alguém que responde 5 minutos para depois a pessoa continuar a conversa, né? Tem várias soluções para isso. E aí vai Renato, pedagógico, secretaria, sim? então, só queria te interromper porque está na metade da live. Vou deixar o link da avaliação aqui no chat já, para o pessoal depois Tá bom. preencher. Aí fica mais fácil. Vou deixar fixo aqui. Que daí, pessoal, quem preencher recebe o material, tá? Lá você vai avaliar, né, se a nota disso e se tem algum outro ponto para algum assunto que vocês gostariam de falar ou sugestões para próximas lives. Então, fica à vontade de preencher e quem preencher recebe o material, essa apresentação que a gente está apresentando. E aí chegou o time pedagógico, secretaria, a gente vai lá, ele é responsável, né? Não adianta também você gerar lead, gerar venda, e aí chega o time no cria problema, a sala de aula não está legal, ou os alunos estão insatisfeitos, ou os pais estão insatisfeitos, ou de repente o professor de matemática é ruim, ou ele saiu e faz muito tempo que não repôs alguém. Então, assim, todo mundo tem que trabalhar aqui, então o time tem que preocupar com a qualidade, né? Tá avaliando. Aí, tem avaliações periódicas que são mandadas para a família responder. Pô, se a família respondeu, está muito satisfeita, chama essa família para conversar, entra, faz uma ligação, coleta alguma prova social dessa pessoa, um depoimento, isso tudo vira material para depois trabalhar junto com o marketing. Pede alguma indicação, cria relacionamento, né? Então, assim, então é um exemplo que a meta para conseguir os 100 novos alunos tem que envolver todo mundo, time de marketing comercial, o time pedagógico e a secretaria. E aí, uma vez foi definido o plano, né? De nada adianta esse plano se não tiver um acompanhamento. E o acompanhamento não é o dono olhando os números. Todos os responsáveis acompanhando os números. Então, aqui uma rotina toda segunda-feira, de repente, uma reunião de meia hora para discutir o andamento dos principais indicadores. Estamos cumprindo os leads desse mês? Vamos bater ou não? Está tendo um agendamento conforme as métricas que a gente tinha estabelecido? O custo do lead está mais caro do que os 50 ou mais barato? O número de matrículas. Então, se toda semana existe uma reunião de time para discutir esses indicadores, onde o líder, ou o dono da escola, o líder, o responsável pela gestão está cobrando, isso ajuda a todo mundo priorizar a sua agenda em função daquilo que é importante. Tem gente, isso aí para mim não é tão importante, mas assim, de repente, nessas reuniões, a pessoa passa a entender melhor que se ela não conseguir atingir essas metas, talvez ela não vai continuar no ano que vem, entendeu? Então, isso é importante, esse acompanhamento semanal. Aí, compartilhar com todo mundo, né? Todo mundo é responsável por atingir a meta, né? Todo mundo tinha que ter essa visão clara, né? Se a meta está sendo cumprida ou não, o que ele pode ajudar? O porteiro é responsável em vender através da segurança, mostrando um atendimento bom. Quando chega uma família para visitar, ele recebe muito bem, ele acompanha, ele leva, orienta, ele é zeloso, ele é prestativo, isso já encanta. A limpeza, né? O pessoal vai ter visita, aqui está tendo uma reforma, não passe por aqui, passe por lá. Ou vai para uma sala que está desarrumada ou não. Então, é importante estar atento. O professor, né, todo mundo vende, né,
a secretária, todo mundo participa. E aí, quando tem um plano, às vezes, quando, estou iniciando, não estou acostumado a cobrar das pessoas, então, geralmente é assim, então, à medida que a gente está cumprindo as metas, tem que reunir o time, todo mundo entender, comemorar, elogiar, né? Ou recebe um agrado, falou, gente, o mês faltam a última semana para acabar, está faltando só mais uma matrícula para conseguir bater a meta da semana, vamos bater, e se a gente bater essa meta, depois a gente sai para o repel, que seja coisas pequenas, mínimas, mas que envolvam ou engajam todos que estão na escola naquele indicador que todo mundo está esperando. Aí, à medida que a escola vai fazendo isso várias vezes, ela começa naturalmente a aperfeiçoar. Então, assim, para escolas que estão num plano muito mais avançado, ela tem uma política de, por exemplo, não faz sentido ter alguém trabalhando em vendas se essa pessoa não ganha uma remuneração variável em função do resultado dela. Eu estou atendendo, eu não estou atendendo assim. Ela tem que ganhar, ela tem que ter um fixo, ela tem que ter um variável em cima. Quando ela perceber que quanto mais ela melhora, ou melhor performance ela tem na hora do atendimento de vendas, né? E ela vai olhar a remuneração, ela vai correr atrás de um curso, ela vai se aperfeiçoar, ela vai procurar referências, ela vai acompanhar notícias, né? Como que eu posso melhorar? Muitas vezes, por exemplo, aqui a gente, nos nossos programas de mentoria de agência, a gente tem um agente IA que ajuda o vendedor a responder às dúvidas das famílias que estão interessadas. Então, esse agente IA, você sobe todo o perfil lá, você põe o site, a escola é essa, as características são essas, o foco da escola é assim, os diferenciais é assim, o que ela entrega melhor é assim, assim, assim. E aí depois vem a conversa de WhatsApp, a pessoa está lá trocando informações com o lead, e aí ela está na dúvida, o cara está pedindo preço, eu respondo. A gente tem um agente já todo preparado, com técnicas de persuasão, de atendimento, spin set, técnicas de venda mesmo, robustas, que como é que eu respondo isso? Aí ele vai ver todo o contexto da pergunta e vai te dar uma orientação, sugestão do que responder. Aí às vezes o dono fala assim, mas o meu vendedor, tem um vendedor que vende muito mais, tem outro que vende... O cara está aqui, Fernanda? Não, ele saiu agora há pouquinho. Tá tendo. Mas assim, então é um exemplo. Eu tenho um vendedor que vende, tem uma performance muito maior. Vai ter uma taxa de conversão de 40%, e a outra tem uma taxa de conversão de 10%. Por que uma vende tão mais? A outra escreve muito melhor, a outra escreve, tem erros de português, que às vezes pega muito mal, né? Com uma família ver alguém escrevendo mal. Então, assim, usa a IA, né? A IA responde com texto bem escrito, bem redigido, e você copia e joga lá no WhatsApp. Mas, assim, a pessoa só vai fazer isso se ela estiver engajada, motivada a cumprir esse plano. E aí é tudo uma evolução, gente. O plano tem que começar simples. O primeiro sempre tem que ser simples, o mais simples possível, sem muita sofisticação. Não quero copiar uma escola que está muito mais avançada, muito mais estruturada. Comece com um plano simples. O que é um plano simples, né? Uma meta clara. Eu vou estabelecer uma meta. São as 100 novas matrículas. Uma escola mais avançada, não. São 100 novas matrículas. O ticket médio não vai ser 1.500, tem que ser 1.700. Eu preciso vender mais para alunos período integral do que o só parcial. E aí, então, aí uma escola que tem um plano que já fez várias vezes, ele vai ter indicadores muito mais precisos, mais detalhados. Mas para quem está começando, começa com uma meta clara. Um plano que caiba numa página simples, numa folha A4, de um lado, toda a estrutura lá. Compartilhe isso com toda a equipe. E com reuniões semanais. Aí, à medida que alguém já está numa fase mais avançada, já fez isso uma, duas, três vezes, 3 anos, e já tem
Aí ela vai sofisticando por si só. Ah, eu tenho meta, meus leads vão ter que vir mais do Instagram do que o Google, ou indicações, eu vou ter que fazer eventos para ter mais indicações, eu vou estar acompanhando a concorrência, eu vou ter um custo de aquisição calculado por canal, e aí o futuro, né? Ou alguém que está no nível mais avançado, não, tem todo um CRM integrado com automação de marketing, de disparo de e-mail, de mensagens, OKRs, né, que são indicadores complexos, mensurando. Eu faço um plano anual e trimestralmente eu vou revendo e vou alterando. Então, assim, mas começa com simples. Depois, naturalmente, vocês vão sofisticando. Aqui é o cenário. Então, como é que vocês querem em 2026? Um ambiente caótico, estressante, com muita ansiedade, com muitas noites mal dormidas, ou um ambiente mais planejado, mais controlado, mais seguro, que dê mais confiança que vocês estão no caminho certo e vão atingir? Tudo isso só vai começar de uma coisa simples: traçar metas para o ano que vem, ter clareza nisso e trabalhar com o time, tá bom? E aí o desafio que eu proponho para vocês faça um plano desse já para começar em janeiro, né? Defina a meta ouro, define 3 ações principais para eu conseguir atingir essa meta. Talvez eu nunca fiz campanha de mídia paga, eu vou ter que começar para aprender. Eu não tenho um CRM, eu faço um controle no Excel dos leads que chegam, que atendo, mas uma vez que o lead que eu perdi, eu não retomo, eu não volto a conversar com ele, eu não trabalho de outra forma, eu não alimento disparando e-mails marketing de informação, de conteúdo que possa ser interessante para essas pessoas. E faça reunião semanal, cria esse hábito, juntar as principais, os heads da empresa, né, de ter um plano conjunto discutido toda semana com eles, né? Então, assim, vocês vão surpreender que uma vez envolvidos, a capacidade das pessoas darem sacadas ou soluções que a gente sozinho talvez ele não conseguiria enxergar. É isso.